Muito bem, pessoal. Nós vamos daqui a pouquinho iniciar a nossa mais uma live extremamente importante, né, para o nosso mundo do Futeclass, tratando um pouco mais hoje sobre o futebol feminino. A doutora Luciana, esperando aqui a conexão da doutora Luciana para a gente poder dar início à solicitação dela, para a gente poder dar início aqui à nossa live. Estou esperando os coraçõezinhos aí, viu, pessoal? Para poder chamar aí as novas conexões. Estou vendo aqui alguns amigos já acenando aqui, Dr. Guilherme, Caio Caldeira, ambos do Futeclass, Felipe Araújo. Queria dizer a vocês que muitos que vão participar hoje dessa live aí como espectadores são também profissionais que laboram no futebol feminino, então a gente fica muito feliz, né, de assim poder também participar desse encontro tão importante. Daqui a pouquinho a doutora Luciana Lopes vai fazer o pedido dela para participação ao vivo, para a gente dar início à nossa live. O Futeclass passando então por todos os grandes temas do direito desportivo, da gestão profissional, de táticas, técnicas, enfim, de tudo aquilo que gira em torno do mundo do futebol e do mundo dos esportes. A doutora Luciana acabou de fazer aqui o pedido. Vamos esperar aqui essa conexão para a gente poder dar início. Doutora, professora Luciana Lopes, tudo bem? Oi, doutor Davidson, tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, quero dizer que é um prazer participar dessa live. Que bom, desse projeto tão legal que é o Futeclass. Eu venho acompanhando, meus parabéns para todos que estão à frente desse projeto e é um imenso prazer poder participar. Bacana, doutora Luciana, né? A gente está fazendo realmente uma série de lives especiais, né, durante esta quarentena, né? E é interessante porque a gente acabou ficando mais próximo agora. A gente está de distante aí, você aí no Rio de Janeiro, né? A gente aqui em Minas Gerais, e a gente acaba ficando mais próximo, né, das pessoas, e a social necessário, né, que nós vivemos hoje, muito importante para proteger a população, mas que acaba repercutindo no futebol, né, do esporte, né? Então, acho que é importante a gente poder passar por todos esses temas, né? Mas queria dizer que é uma honra, né, nossa, ter aqui você que é uma referência, né, uma celebridade do mundo do esporte, né, do mundo do futebol. Então a gente está fazendo essa série de lives realmente com... Você acompanhou aí, são grandes nomes, né? Semana que vem a gente vai ter aqui o Dr. Maurício Corrêa, nós vamos ter o Ricardo. Então você sabe a série que nós estamos indicando, né? Então a gente também Com certeza. Tenho certeza que vai ser só sucesso, como já vem sendo. Para mim é uma honra integrar esse time aí. E com certeza, essa quarentena, eu sempre falo, doutor Davidson, que isso trouxe... Eu olho sempre para o lado positivo, né? Eu estou sempre tentando fazer o limão, a limonada. Eu também. Então, muitas coisas boas esse nosso isolamento trouxe, né? Principalmente uma conexão maior entre os profissionais. Eu acho isso foi um dos ganhos aí do direito desportivo, um dos ganhos pro direito desportivo dessa quarentena. Sem sombra de dúvida, né? Então, eu queria dar, então, primeiro fazer o nosso script aqui inicial, né? Dando um alô aí para todos os acadêmicos do Futeclass, Academia do Futebol, ficando aqui ao vivo, né? Para a gente poder fazer mais uma live especial e discutindo vários temas do direito desportivo, também discutir táticas, técnicas, gestão profissional, enfim, tudo aquilo que gira o futebol do esporte, né?
E nós temos aqui um lema, né? Temos aqui uma rubrica no podcast, que é o que é transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Esse é o nosso compromisso de qualificar os profissionais que vão atuar nesse grupo esportivo, né? Então, vocês estão chegando aí agora, e ó, muita, olha lá, Ana celebridade esportiva, isso mesmo, Léo. Exatamente. Né? Léo é um querido. Amigo, né? Um amigo querido. E hoje a gente tem essa participação especial, pessoal, vocês que estão chegando aí, né? Doutora Luciana Lopes, que é realmente uma grande referência, e parece que o mais importante também desse tema, doutora Luciana, é mostrar um pouco também do mercado do esportivo também para o público feminino, né? Eu tenho um grupo de estudo na PUC Minas, e são os participantes, nós temos várias mulheres, né? Então, hoje, que ótimo! Que bom, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo e eu apoio todas elas. Quando eu comecei, infelizmente, só tinha eu e mais uma, e eu tenho certeza que se eu tivesse mais mulheres, teria sido menos difícil. Não teria sido mais fácil, mas teria sido menos difícil. Então, esse apoio aí, esse incentivo para as mulheres participarem cada vez mais do direito desportivo é super importante. Tá ótimo, tá ótimo. Só para deixar registrado também, nós temos aí os treinadores de Atlético, Cruzeiro e América também foram convidados para participar aí como espectadores, né? Então, temos aí uma responsabilidade muito grande, muito excelente, tá certo? Tá ótimo. Muito bem, então vamos começar. Pessoal, doutora Luciana, o ruído, tem algum ruído? Você está ouvindo algum ruído ou está bem? O som tá legal? Não, tá um pouco intermitente, mas eu tô conseguindo ouvir. Tá, né? Tá. Todos joia. me ouvem bem também? Eu acho que não sei se é o meu microfone não deve estar bom. O seu... Agora eu estou te ouvindo claramente. Tá, então ótimo, então. Bom, então vamos começar com algumas temáticas já importantes, né? A gente estava conversando anteriormente, você trouxe alguns dados sobre o futebol feminino. Isso. A gente... O tema, né, que foi proposto são os avanços e os desafios do futebol feminino. Então, nós não temos como falar em avanços sem dados, né? A gente só tem... Não dá para falar no achismo, né? A gente tem que ter uma métrica, e a métrica, normalmente, ela é dada por dados, né? Então, fazendo um balanço, assim, geral, muito rapidamente, se a gente pensar na evolução do futebol feminino, na evolução legislativa do futebol feminino, nós vamos falar que de 1941 até 79, o futebol era proibido, né? O futebol feminino, como muitos sabem, era uma modalidade proibida, assim como outros esportes eram proibidos para mulheres, por questões fisiológicas, entendidas que era um esporte violento, que poderia sacrificar, inclusive, a reprodução humana, né? Essa foi a carta que foi enviada a Vargas aí a ponto de impedir, não só impedir, como criminalizar o futebol feminino. Então, a gente passa de um cenário criminalizado, né? Durante 40 anos isso foi proibido. A gente passa desse cenário para o obrigatório. Então, o que era proibido, hoje é obrigatório. Então, aí já é uma grande... Nesse lapso temporal, a gente já vê uma grande evolução legislativa, em termos de lei. Logo depois, ela foi regulamentada. A modalidade foi regulamentada em 83 só. Ou seja, a gente tem aí 30 e poucos anos só de modalidade, né? E aí, eu sempre gosto de frisar muito isso, doutor Davidson, porque as pessoas gostam muito de comparar o feminino com o masculino. Não existe comparação. Você não compara banana com maçã, né? Não tem como comparar. Uma coisa que era durante 40 anos foi embutido na cultura. É proibido, mulher não pode, isso não é para mulher, isso não é para mulher. Quando, na verdade, hoje, em vista disso, você tinha clubes, em troca disso, você tinha clubes centenários. Nós temos clubes centenários de futebol, né? E o feminino é uma modalidade nova de 35, 36 anos só. Então, esse avanço legislativo que saiu do proibido para o obrigatório, a gente já considera aí para a modalidade um avanço muito grande. Agora, em termos de dados, eu fiz
umas anotações aqui. A CBF, em 2019, como fonte, né, a gente cita a CBF. A CBF, em 2019, tinha 180 times cadastrados de futebol feminino. Desses 180 times, eles somavam 2.870 atletas. Certo. Tá? Infelizmente, menos de 10%, ou seja, só 166 atletas têm contrato registrado. Contrato de trabalho especial. Ou seja, é um número baixíssimo, né? Ao passo que você não tem clubes de futebol profissional masculino sem seus que participem de competições oficiais sem seu registro. E aí fica sempre a minha dúvida, né? Você resolve uma questão com a obrigatoriedade, só que você não pode impor, não existe um decreto econômico, né? Para você fazer com que os clubes paguem, além de competir, paguem salários a essas atletas. Exatamente. Isso a gente ainda não chegou, né? Não sei se chegaremos a esse ponto de obrigação, mas não. Ou seja, nós temos 2.705 atletas amadoras, só 166 profissionais. Estamos falando no Brasil. Muito pouco. No Brasil. Então, já pulando para o desafio, esse é um grande desafio, né? Os clubes de 27 federações da CBF, 26 possuem estaduais. Até 2019, 26 possuíam estaduais. E aí, falando aqui no Rio de Janeiro, ano passado nós tivemos um estadual com 30 clubes de futebol feminino. Foi um número bastante expressivo. É lógico que desses 30 clubes, a gente tinha aí goleadas de 30, 40, 50, mas pelo menos foi a Federação aqui do Rio fez um chamamento. Eu digo que vamos conhecer se existe, né? Porque muita gente fala que não tem futebol feminino. Né? Então, o que a federação fez? Fez esse chamamento e conseguiu 30 clubes para poder participar do seu campeonato. E pela primeira vez na história de um campeonato carioca, os quatro grandes participaram juntos. Poxa, que legal. Então, essa também já é uma evolução. Né? Por obrigatoriedade, por imposição ou não importa. Importa que nós tivemos os 4 grandes e fora os 4 grandes, mais outros 26 clubes, totalizando aí os 30 clubes do Campeonato Carioca. E é um bom início, né? É um bom início, né? Quer dizer, se a gente está falando em termos de obrigatoriedade, é um bom início, né? Ter um campeonato estadual com tanta repercussão assim. Exatamente. Então, se você... a gente não tem... Eu trouxe aqui os dados, a FIFA divulgou esse mês o relatório, né? O relatório dela do TMS. Porque só a partir de 2018 foi obrigatório o uso do TMS para as transferências internacionais das mulheres, né? Do futebol feminino. Então, a gente tem como... Para a gente poder fazer uma avaliação se teve um avanço ou não, a gente tem como base... A nossa referência é 2018, né? Então, 2018/2019. E aí eu trago alguns dados aqui. Em 2019 foram efetuadas 831 transferências internacionais, o que representa, em relação ao ano de 2018, um crescimento de 19,7%. Para quem gosta de comparar com o masculino, em contrapartida, o masculino teve um crescimento de 9,1%. É óbvio, a gente está falando de transferências, né? De crescimento. As mulheres avançaram num crescimento de transação de transferências internacionais em 19,7%, ao passo que os homens avançaram 9,1%. Perfeito. Para quem gosta de comparar, é um avanço significativo em relação ao masculino. Agora, como essas transferências se deram, 83% versus 61% do masculino foram transações onde os contratos já tinham se encerrado, por alguma razão, ou por rescisão indireta, ou por rescisão direta, ou por mútuo acordo, não importa, ou porque o contrato terminou, de alguma forma esses contratos eles tinham acabado.
E dessas 831 transferências, nós tivemos 757 atletas envolvidas, né? Um aumento também de 8,6% em relação a 2018. Ou seja, se eu tomar como base o que está acontecendo no mundo, as transações que estão acontecendo no mundo, né? As transferências internacionais, o mercado está movimentado, porque ninguém faz transferência se não tiver um bom negócio para ser feito, independente do valor. Eu não vou... o Brasil está em terceiro lugar em atletas que saíram, que enviaram. Né? Primeiro vem Estados Unidos, fica ali Estados Unidos, Austrália e Brasil, em exportação. Sendo que Estados Unidos e Austrália eles transacionaram muito entre si. Ou seja, resumidamente, o mercado está aquecido e está se movimentando. Se isso está a passos largos ou a passos curtos, nós não sabemos. O que importa é que está caminhando. Perfeito. Evolução, né, doutora Juliana? A evolução natural do esporte, né, inclusive, né? Exatamente, a evolução. E muito importante também, você estava falando da educação, os clubes estão trabalhando, estão começando a olhar para a base. A seleção brasileira começou a olhar para a base. Uma boa. Então, na medida em que a entidade mãe olha para a base e estimula a base, né, as outras entidades de prática passam a também buscar essa base para poder fomentar o futebol feminino. Agora, vamos lançar mais um desafio aqui, né? Você falou em crescimento, mas como o crescimento ele vai ocorrer sem o devido investimento? Aí vem um desafio, né? Isso a gente está falando no que está acontecendo hoje dentro do mercado. Em termos de desafio, o primeiro desafio é econômico. O futebol feminino, ele tem que ser autossustentável primeiro. Ninguém agora está pensando em lucro. Ninguém está pensando em dar dinheiro. Sabe? Quem trabalha com o futebol feminino, quem está vivendo o futebol feminino, todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema, em nenhum momento agora estão pensando no lucro. Eu quero ter lucro com o futebol feminino. Não vai ter. Neste momento, nós não teremos lucro. No entanto, para você ter uma noção, em 2019, foi 1.600 ou 1.900 dólares só que foram pagos de mecanismo de formação e solidariedade. Poxa. Quer dizer, é muito pouco, né? Se a gente pensar num universo maior. Mas, nesse momento, a gente não tem como ter lucro. E o primeiro grande desafio, que é o desafio econômico, é tornar o futebol feminino autossustentável. Perfeito. Porque, infelizmente, muitíssimos clubes veem isso como isso é uma obrigação, como lado social, como um peso. Isso é um peso, não quero saber de feminino, feminino é chato, não gosto. Ninguém está pedindo para gostar, não. Primeiro que é obrigado, você vai ter que fazer, gostando ou não. Mas também não precisa ficar depreciando, né? Verdade. Que os clubes busquem pessoas que gostam do futebol feminino para poder trabalhar. E aliás, doutora Luciana, a gente está tendo, eu tô vendo aqui, né, vários treinadores aqui de times grandes aqui de Minas Gerais estão aqui na nossa live, né? E eu acho que é importante a gente ver também que a doutora Luísa Parreiras, que é supervisora do América, futebol que está aí vendo também, e é muito importante a gente ver a qualidade também dos profissionais que estão à frente do futebol feminino, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Eu vejo um grande profissionalismo, não é isso mesmo? Você vê isso também? A gente, depois de São Paulo, né? Porque São Paulo hoje está começando a ser autossustentável. Eu não tenho com exatidão os dados financeiros do campeonato paulista de futebol feminino, mas nós tivemos uma final com ingressos esgotados, né? O que já é um bom indicador, né? Já é um bom sinal. Então, depois que São Paulo começou a aparecer no cenário nacional com o futebol feminino, as pessoas começaram a buscar a profissionalização para poder trabalhar no mercado. E isso tem sido realmente uma crescente. Cada vez mais estamos tendo cursos de capacitação, estamos tendo nichos, né? Por exemplo, treinadoras, o aumento de treinadoras de futebol feminino para trabalhar com as mulheres e até muitos homens também, porque
Eu costumo dizer que a mulher não vive sem homem, o homem não vive sem mulher, desculpa. Né? Não sou feminista, nada contra as feministas, mas a gente não pode fazer um nicho só para mulher. Senão, eu estou segregando, quando na verdade o esporte é o maior meio de integração social. Verdade. Então, tem muitos homens bons também se capacitando para poder trabalhar com o futebol feminino. Isso é ótimo, porque trabalhar com homem é uma coisa, trabalhar com mulher é outra. Então, tem sim muitos profissionais capacitados trabalhando. É verdade, é verdade. A gente vê, eu acho que uma coisa também interessante se falar é a questão salarial também, né? Eu, particularmente, não sei qual que é a média salarial de atletas, né? Mas provavelmente deve ser realmente ainda não nível tão grande, né? E tirando, obviamente, algumas exceções que acabam indo necessariamente para o estrangeiro, né? Para o futebol internacional. É isso mesmo? A gente precisa de valorizar mais também isso? Infelizmente, a base salarial hoje, dessas 166 atletas que estão cadastradas na CBF como profissionais, que têm suas carteiras assinadas, o contrato registrado, a base salarial gira em torno de 1.300, segundo os dados do CBF, em torno de 1.300, de 1.500 reais. Essa é a base, né? Essa é a base salarial. Destoa uma ou outra que ganha 5, alguma pode ganhar ali seus 6, 8, mas a base é essa. E aí a gente perde muito para a China. Porque o mercado chinês, acredito que não nesse momento, mas o mercado chinês é super aquecido. Eles têm um poder aquisitivo muito maior do que os clubes brasileiros para poder manter as meninas. E consegue tirar rapidamente, né? Rapidamente. Tem meninas que, você vê, pela quantidade, foram, salvo engano, em 2018, foram, pelo TMS, né? Foram 22 brasileiras para a China. Nossa, impressionante. Em 2017, a Guiné Equatorial teve um problema seríssimo, porque naturalizou 11 brasileiras. 11. A seleção da Guiné Equatorial era só de brasileiras naturalizadas. Que dado interessante, professora. Que dado interessante isso. Professora, só para te informar que temos várias atletas aí também aqui, tá? Que estão acompanhando a nossa live aí também. Muito bom, muito prazer, é ótimo. A gente está aqui numa luta. Eu faço um esforço muito grande, porque eu acho que o objetivo final, né, do primeiro momento, do primeiro projeto do futebol feminino, é fazer com que elas sejam profissionais. E aí, quando eu digo profissionais, esse é um grande desafio, não é só ter o mínimo, que é um contrato de trabalho registrado e um salário, uma carteira assinada, não. É ter nutricionista, eu vi que a Renata entrou aqui, é ter fisioterapeuta, é ter todo um departamento que abastece hoje o masculino. Não vou falar nem do masculino adulto, não, que abastece a base do masculino, né? Para o adulto do feminino. Então, esse é o grande desafio. Fazer com que elas tenham o vestiário delas. Não é um arranjo de vestiário, né? Não é um arranjado, troca de roupa aqui. Que elas tenham pelo menos o uniforme delas, porque muitas não têm, usam o resto do masculino. Não. Então... Uma pena, né? Uma pena isso, né? Uma pena essa falta de investimento que a gente estava colocando aqui. E aí, por falar em investimento, e a gente fica realmente um pouco assim, né? Isso causa realmente um pouco de espécie. E aí, você podia explicar isso pra gente? Por que o futebol brasileiro não é tão avançado que o futebol, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim, futebol de outros países, né? O que nos diferencia? Primeiro, nos Estados Unidos nós tivemos, em 1920, os Estados Unidos teve uma lei, uma política de cotas. Em 1920, né? Onde as bolsas para o esporte deveriam ser iguais. Elas deveriam ser igualitárias, igualdade de gênero. Então, se uma universidade dava 10 bolsas para natação, obrigatoriamente 5 eram para o feminino e 5 para o masculino. Isso já fez com que existisse uma igualdade, né? Você não tinha mais mulheres ou mais homens. E o outro fator que eu acredito, durante 40 anos eles estavam avançando e nós não.
Durante 40 anos, esse nosso lapso aqui de 40 anos que foi proibido e que não foi regulamentado e que era criminalizado, o mundo avançava e o Brasil não. Então, talvez por isso, esse é um dos fatores, acredito eu, né? Além do fator cultural, além de visão empresarial, além de diferença de PIB, né? Porque a gente não pode querer copiar o modelo europeu se o meu PIB é diferente, desculpa, não dá. Verdade. Né? Então, enquanto o mundo avançava, o Brasil estava ali estacionado para nada proibido. Eu acho que esse é um fator muito, muito forte. Por que nós ainda não chegamos perto dos Estados Unidos, por exemplo? Mas você acha que em termos de metodologia, né, de parte tática, parte técnica, nós não devemos nada ao futebol estrangeiro ou não? Ou a gente ainda está aquém? Se nós formos não, eu acho que a chegada da Pia como treinadora da seleção brasileira elevou o nível técnico do Brasil a outro patamar. Né? A Pia, além de ser uma profissional respeitadíssima no mundo inteiro, né? Ela elevou o nível técnico a outro patamar. Agora, já que você falou, eu tenho até aqui alguns dados também. A nossa principal competição do futebol feminino é a Copa América, porque ela abre vaga para o Mundial e abre vaga para as Olimpíadas. Antes até abria para o Pan-Americano, mas depois parou. Então, a nossa principal competição era essa. E aí, o Brasil participou de apenas 7 edições de Copa do Mundo. 7. Das quais ele teve um vice-campeonato, que foi na China, em 2007, e um terceiro lugar em 99. Em compensação, de 8 edições de Copa América, ela tem 7 títulos. Então, né, a gente, em termos técnicos, Pan-Americano foram 3 ouros e 1 prata em 6 edições. Razoável. Razoável. Jogos Olímpicos foram 6, 2 pratas e 1 terceiro lugar. E por aí vai. Então, o nível técnico não é tão distoante. Perfeito. É óbvio que os outros países, por terem um investimento maior, investimento na parte... No departamento de futebol feminino mesmo, propriamente dito, isso acaba desequilibrando com certeza, porque aqui você vai fazer um campeonato, por exemplo, o Campeonato Carioca, muitos clubes fizeram parcerias com projetos e muitos clubes juntaram umas meninas ali e vêm jogar. E elas saem desse jogo, elas não são atletas. Elas não têm salário. Elas saem do jogo e vão direto trabalhar. Uma é trocadora de ônibus. Praticamente o futebol amador, né? Praticamente o que a gente vê muito no amador, né? Exatamente. Praticamente o que nós vemos aí em larga escala no amador. Então, elas se juntam para poder jogar. E jogam. E aí a gente vê que esse jogo ainda é pela camisa, né? Ainda é pelo amor. Exatamente. É só você ver o número aqui. Verdade. Agora, uma coisa também que eu acho bastante intrigante, né, que a gente pode comentar aqui também, é uma questão que você falou da formação de base, né? Quer dizer, não basta só o profissional, né? Quer dizer, se você não investe na base, você não vai revelar absolutamente nada, né? Então, se não tiver essa conexão, certamente nós não vamos ter acesso a essas melhorias que a gente está falando aqui, né? Exatamente. E é tão grave isso que o futebol, a seleção brasileira só tinha o adulto. Né? A pirâmide, ela começou invertida. Então você tinha um adulto, mas você não tinha base. Essa menina, essa mulher veio de onde? Treinou aonde? Quem treinou com a vida, né? A vida treinou, porque não tinha base. Com sofrimento. Foi só com sofrimento. Exatamente. Então, eu acredito que agora, por isso que eu falei, com a chegada da Pia e com as seleções de base, a partir de
2018, né, com a base que começou a partir de 2018, isso estimulou os clubes também a terem base. Por exemplo, o Fluminense tem todas as categorias de futebol feminino. Poxa, que legal. Que legal. Todas Parabéns ao Mário, né? Parabéns ao Mário Bittencourt, né? Parabéns, Mário. Que é um referencial também, né? Que quer dizer, o cara que entende realmente do futebol como um todo, né? Exatamente. Nem com a chegada de toda essa confusão, o futebol feminino está lá, está preservado. Com todas as suas categorias, eles absorveram um projeto muito legal da Taysan, que é a treinadora, chamado Daminhas da Bola. E esse projeto tinha do sub-10 até o adulto. Poxa, que legal. Nós fizemos aqui, porque a gente também precisava conhecer o cenário do sub-14, porque a Federação de Futebol do Rio não tem sub-14, né? Não tinha campeonato sub-14. Aqui também existe a obrigatoriedade, né? No licenciamento de clubes da federação. Então, os clubes que participarem do campeonato da Série A, da primeira divisão, obrigatoriamente eles devem ter o adulto. Perfeito. Tem que ter o futebol feminino. E aí, o Rio começou a estimular as categorias de base. Então, nós fizemos um projeto aqui chamado Joga com Elas. Joga com Elas é um festival de sub-14. Puxa, que legal. A princípio, nós fechamos as inscrições nós só queríamos 8 equipes e pensamos assim, a Taysan é referência mesmo. Nós pensamos assim, será que nós vamos ter 8 equipes de futebol feminino? Tivemos mais de 15. Nossa! E conseguimos enxugar ali nosso festival para 10. Ou seja, as meninas existem, né? A CUFA, que é a Central Única das Favelas, na Taça das Favelas, em todas as suas edições, acho que são 7 anos, salvo engano, de edição, já passaram por lá 25 mil mulheres jogando futebol feminino. Puxa, que legal, que dado fantástico, hein, Luciana? Que dado fantástico, gente. Isso aí é uma informação que a gente tem que levar e vejam como essas lives são importantes. A gente não conhece esses dados, né? Esses dados muitas vezes não circulam da maneira adequada, né? Nós temos tantos espaços e temos É isso, exatamente. É muito importante e por isso eu também agradeço ao seu projeto, agradeço a você por esse espaço, porque a gente, quando dá voz ao futebol feminino, a gente sai falando, né? Eu estou vendo aqui as jogadoras, as atletas, o professor também, o Hoffman, que é treinador do profissional aqui do Atlético, né, do time feminino profissional, está aqui nos vendo também. Né, eu fiz o convite muito aí, simplesmente também acolheu. Agora, uma pergunta que eu estou vindo aqui o pessoal fazer é a respeito dos empresários, dos intermediadores. Quer dizer, o mesmo problema que o homem tem, a mulher tem também com o empresário, o intermediador, como é que está esse mercado? Exatamente igual, mesmo porque, exatamente igual, é a mesma coisa, mesmo porque alguns empresários do masculino já começaram a Taysan, ó. Tá vendo aí? Tá vendo? Muito bom. Muitos empresários do masculino começaram a pegar as meninas, a trabalhar as meninas do feminino, né? Então, não muda. Em relação a contrato, nada muda, é tudo igual. Que bom, coisa. Que bacana. É claro, né? Eu acho que nós, por exemplo, lá do FootClass, né? O doutor Guilherme Guimarães, que é lá do FootClass, é também intermediador e tem também atletas do futebol feminino. Então, ou seja, né? Eu acho que essa percepção todo mundo já tem, né? E eu acho que é importante fazer isso para as atletas também, né? Os intermediadores também. A Aline Pellegrino, que é também uma referência nossa, né? A Aline é da Federação Paulista de Futebol, uma excelente profissional. A Aline fala muito da questão cultural, né? Por que hoje você tem mais meninas jogando futebol do que antes? Porque hoje você já tem mais interesse de meninas jogando futebol do que antes? Ela diz que quando ela jogava, o pai dela levava ela para assistir futebol, né? Então ela gostava de jogar futebol. Mas ela não via mulheres jogando futebol.
Hoje, as meninas já começam a se espelhar em algumas mulheres. Não vou nem dizer só Marta, não. Nós temos excelentes jogadoras, mundo afora, Andressa, Andressinha, né, a Bia, então, a Bárbara. Então, hoje, as meninas começam a ver mulheres jogando. E isso faz com que a modalidade seja movimentada. É verdade. Agora, vamos entrar no assunto também, uma polêmica, né, que infelizmente, né, o que nós estamos vivendo, o Covid-19, né, então a gente sabe muito bem que isso, né, a gente não queria, mas isso está influenciando muito o futebol brasileiro, né, o futebol internacional. Queria que você comentasse um pouco disso para o futebol como um todo, né, e eu vi um pouco do seu isco, né, você falou, cadê os empresários nessa hora? Onde estão os empresários? Todos estão abrindo mão dos atletas. E aí? Queria que você comentasse essa polêmica aí para nós. Pois é, né? Eu de vez em quando, eu penso, eu fico pensando em todo o ecossistema, né? Então, os empresários, durante anos, eu não estou falando dos empresários pequenos, não. Eu estou falando de grandes empresários. Não tenho nada contra eles, é o trabalho deles, é uma profissão necessária para o futebol, né? Não é uma profissão nociva, não estão à margem de nada, muito pelo contrário, são essenciais hoje para o mercado. No entanto, durante anos, eles se beneficiaram do produto futebol. Então, nesse momento, eu também não sou da corrente onde quem tem que ajudar, é obrigado a ajudar, não sei da consciência de cada um. Né? Cada um ajuda se quer, eu não vou julgar porque você ajudou, porque você não julgou, porque você não ajudou. No entanto, acredito que neste momento, né, onde existem muitos jogadores que vão ter problemas financeiros se os clubes não honrarem seus pagamentos. Já estão tendo, né? Já estão tendo, não estou falando da nata, não estou falando de atletas que ganham acima de 100 mil, 200, 300, 500 mil, porque quem ganha 500 mil, você reduzir 25%, 50%, 70% do salário durante 3 meses, ele vai conseguir sobreviver. Pode ser que ele não viva dentro do seu conforto que ele estava acostumado, mas sobreviver, ele vai sobreviver. Ao passo que aquele atleta que o empresário foi lá e buscou num clube, que investiu nele, e aí, de repente, esse menino assina por encantos, não sei, por promessas que eu desconheço, assina com o empresário leva ele de um clube para outro, muitas das vezes sem nada para o clube que o formou, né? Independente do direito de formação lá, que vai brigar NRD, vai brigar onde for, né, na FIFA, vai brigar pela formação. Mas durante anos, esse empresário, né, aliciou, trabalhou esse atleta e recebeu por isso pelas suas transações. E agora? Nesse momento de crise, não seria um momento bom para os empresários aparecerem? Eles, salvo engano, eles têm aí não sei se é um sindicato, não sei, eles têm um grupo, um comitê, qualquer coisa dessa também que deve ter dinheiro para ajudar os pequenos, né? Porque o grande também sobrevive sem o pequeno. Exatamente, exatamente. A pergunta que eu fiz na minha live foi exatamente essa: onde estão os empresários? Que eu não ouvi falar. Exatamente, exatamente. A gente vê o sacrifício de todos, né? Então eu acho que todos têm que estar envolvidos. Todos aqueles que se beneficiam e todos aqueles que fazem do futebol realmente ser a sua, né, a sua atividade. Então, realmente os sindicatos, né, a Selma falando aqui, os sindicatos também. Doutor Ricardo Miguel, um abraço, obrigado. Doutor Ricardo Miguel. Ricardo Miguel. Luciana, eu queria te perguntar também sobre a questão do clube empresa, né? Você acha que isso, primeiro, né, saber a sua opinião sobre o projeto do clube empresa, e se isso vai repercutir positivamente para o futebol feminino? Eu tenho uma opinião muito particular em relação. Eu tenho uma opinião muito particular em relação ao clube empresa. E eu parto de uma premissa muito simples. Se o clube empresa fosse a solução para o futebol, empresa não quebraria. Né? Nós tivemos aí, acho que todo mundo aí lembra da Mesbla, uma enorme empresa, Varig,
Então, você falar para mim que a gestão da Mesbla não era profissional, que a gestão da Varig não era profissional, que outras empresas enormes que já quebraram não tinham uma gestão profissional, então eu já tenho eu já uso isso, eu já parto dessa premissa. O problema do clube de futebol não é se ele é empresa ou não, o problema é do gestor. Verdade. E, infelizmente, respondendo a sua pergunta, hoje, se os clubes se transformam em empresa, a empresa ela visa lucro, né? O clube ele é uma entidade sem fins lucrativos. E hoje neste momento, o futebol feminino não dá lucro. Ele sequer é autossuficiente, autossustentável. Então... Pensei isso também. Pensei, por isso que eu fiz assim, para mim seria o inverso, né? Quer dizer, eu acho que a falta de investimento é ficar mais explicitado, porque né, eu vou tirar de algum lugar. Hoje não me dá nenhum lucro, tá ali. Então, pode ser que o efeito seja muito negativo, né, para o futebol feminino. Né? Eu acredito que o impacto para o futebol feminino, se o futebol feminino já não estiver num momento de dar lucro, porque a empresa visa lucro, né? E também acho muito complicado o clube empresa, porque por uma razão também muito simples. A empresa, o ativo da empresa, né? O produto da empresa, a empresa foi feita para dar dinheiro. O clube, ele mexe com paixão. E eu sempre uso como exemplo, teve um jogo há pouco tempo aqui, acho que foi do Carioca. Eu não sei exatamente qual foi o jogo, que o Fluminense queria colocar o ingresso a R$5 para poder estimular a sua torcida a comparecer no estádio. E aí eu te pergunto, se o objetivo é ter lucro, os donos da empresa Fluminense aceitariam perder, aspas, né? Você esvaziar o bolso para encher o estádio? Eu tenho problemas em aceitar o clube empresa. Acredito que tem pontos positivos dentro do projeto, alguns pontos positivos. O doutor Ricardo Miguel está aqui, inclusive pontos trabalhistas que eu vi com bons olhos. No entanto, graças a Deus é facultativo, então transforma quem quiser, mas eu tenho as minhas enormes restrições ao clube empresa. Doutora Luciana, fala um pouco para a gente também, e aqui, porque como o mundo acadêmico, né, ele tem todas as vertentes, né, seja no direito esportivo, na justiça desportiva, seja então né, no futebol propriamente dito, em termos de técnica, etc. Me fala um pouco da sua experiência na justiça desportiva. Né? Você tem muito à frente também, né? Então, o que você pode trazer assim, da sua experiência na justiça desportiva? Como é que foi assim? Olha, a justiça desportiva dá um capítulo à parte, porque a justiça desportiva Por isso que eu perguntei. A justiça desportiva é a menina dos meus olhos, né? Eu comecei no direito, na verdade, eu quis fazer direito porque eu não queria fazer nada na área médica, porque minha família toda era de médicos, todo mundo na área médica. Eu falei, eu não vou me meter aqui, porque todo mundo vai dar palpite, então eu vou fazer direito. E aí me desiludi com o direito civil e trabalhista. Uma vez eu chorei e falei, eu não quero mais saber disso, vou fazer de esportivo que estava começando. Não tinha nem literatura quase. Tinha o Dr. Valé de Ferri, saudoso Dr. Valé de Ferri, e eu comecei ali no Tribunal de Justiça Desportiva. E eu falo que é a menina dos meus olhos, porque o primeiro caso que eu defendi de justiça desportiva foi do Eduardo, que hoje é meu marido, e que na época era goleiro do Bangu. E ele tinha feito um gol de cabeça contra o Fluminense. Eu era advogada do Bangu, e eu e o Mário brigamos na tribuna lá, e o Fluminense acabou ganhando, mantiveram a anulação do gol, e aí, anos depois, 18 anos depois, sei lá, 16 anos depois, a gente se encontrou e casou. Então, a justiça desportiva, para mim, já tem esse ponto. A justiça desportiva, ela também evoluiu muito. Muito. Foi mesmo. A partir do momento que o futebol saiu do ócio para o negócio, né, a justiça desportiva também acompanhou essa evolução. Hoje nós temos um presidente, ele é meu presidente na OAB, né, na OAB do Rio, eu sou vice-presidente do Marcelo Jucá. Nós temos um presidente super ativo na justiça desportiva do Rio,
O STJD também evoluiu muito, tem uma procuradoria hoje excelente, uma presidência excelente, excelentes auditores. Evoluiu também demais quando colocou uma comissão só feminina para julgar o futebol feminino, em que pese as opiniões em contrário. Mas a justiça esportiva, a justiça desportiva, eu não sei, tem alguns, eu vejo aqui que tem alguns estudantes que me acompanham. Eu falo que é a porta de entrada para o direito desportivo. Então, você quer entrar no direito desportivo, vai para uma tribuna de um STJD, de um TJD, que é a porta de entrada. Qual foi o seu caso mais, digamos assim, mais tormentoso? Aquele que te tirou sono de dias, e você ficou, realmente foi um embate, né? Foi esse, Tomário, ou tivemos outros também? Não, eu tive outros, mas o meu caso, assim, o meu caso mais emblemático e que realmente me consumiu muito foi o doping do Carlos Alberto. Ah, verdade. Conta pra gente um pouquinho, esse caso é muito legal. É caso de chorar, tá, gente? É caso de chorar e se emocionar. Inclusive, é caso que eu choro mesmo. Ó, você viu, ó, nós não combinamos nada, nós combinamos isso aqui? Não, nem ia falar. Mas a partir daí, a partir do doping dele, eu abracei a causa do doping, que também é uma outra, é uma causa mesmo, né? O que acontece dentro do sistema de antidoping. O Carlos Alberto, na época, ele era o capitão do Vasco, eu era advogada do Vasco, eu fazia o desportivo do Vasco, e o Vasco tinha acabado de subir, ele tinha acabado de ser o herói, né, da subida do Vasco da Série B para a Série A. No auge da carreira dele, auge não, né, porque ele esteve lá no Porto, mas estava super bem dentro do Vasco, e de repente ele é pego com duas substâncias no doping no Campeonato Brasileiro, que foi carboxamoxifeno e hidroclorotiazida. Brasileiro não, carioca. Foi pego com duas substâncias que não se comunicam, não tem nada a ver uma substância com a outra. Uma mascara os efeitos do anabolizante e a outra mascara os efeitos de qualquer outra substância. Então, hidroclorotiazida é até diurético. E aí, essa história é muito longa, eu vou tentar encurtar. E ele garantindo para mim que ele não tinha usado substância nenhuma. Não usei. E ele só pode ser remédio contaminado. Eu proibi ele de falar sobre o remédio contaminado. Era o primeiro caso de doping que eu fazia sozinha. E ele brigou com o Vasco também brigou comigo, eu briguei com o Vasco. Não fui demitido, não, mas briguei com o Vasco, porque eu achei que o Vasco não deu apoio naquele momento necessário que o atleta estava precisando. Ele brigou com o agente dele à época. E ele olhou para mim um dia e falou assim: tá comigo? Eu falei assim: eu tô, mas eu tenho um limite. O dia que eu imaginar, que eu ver que eu não tô conseguindo, que eu não vou conseguir, eu vou chegar para você e vou falar: olha, até aqui deu, mas eu não tenho mais competência para isso e vou ser grata a você o resto da minha vida. Não, tudo bem, eu tô contigo e vamos. E a gente não tinha provas, nós brigamos com a CBF também, e eu tinha certeza que o exame dele estava errado. Porque nós listamos 32 irregularidades. Nossa! 32 não conformidades. Meu Deus! O que muitas pessoas não sabem é o código antidoping não é só o código, ele tem padrão de laboratório, ele tem padrão de privacidade, ele tem padrão de teste, ele tem vários padrões que devem ser obedecidos, eles devem obedecer assim como o atleta tem que obedecer. Então, depois disso, nós listamos 32 irregularidades e absolvemos o Carlos Alberto em primeira instância, no TJD do Rio. Ele foi absolvido. O STJD, através do procurador, do seu então procurador, né, da época, avoca o processo, transitado em julgado. Nossa! Transitado em julgado, ele avoca o processo e coloca em pauta, julga novamente e condena o Carlos Alberto em 1 ano de suspensão. Meu Deus! E isso você vive com o atleta e com a família uma tensão, né? Ele foi suspenso, ele cumpriu a suspensão provisória em maio
Em setembro, ele foi condenado a 1 ano pelo STJD. Eu fiz uma tese maluca da minha cabeça. Falei, não, a gente tem que ter uma liminar. Eu preciso. Se eu listei 32 irregularidades, cabe a outra parte, ou seja, caberia a procuradoria. Na época, a gente não tinha ABCD, graças a Deus, que era menos um problema, que eu também... eu acho que a ABCD presta um desserviço para o doping, mas aí é minha opinião pessoal. Nós tínhamos ali, ele está suspenso há 1 mês, eu entrei com pedido de liminar na FIFA, alegando que fosse suspensa a execução da pena dele até que se analisasse a urina novamente. Perfeito. Porque não era possível, com tantas irregularidades. E aí a FIFA analisou, e num tempo muito recorde, em novembro, a gente teve um julgamento. O julgamento dele ele foi suspenso em maio, depois foi suspenso em agosto. Em novembro, nós tivemos um julgamento na FIFA, onde a FIFA comprovou que não existia doping. Parabéns, parabéns. E aí eu falei para ele, eu corri para casa dele e falei, olha, você desliga todos os telefones, porque eu não queria que a imprensa falasse, que ele soubesse, antes de mim, né, que ele soubesse pela imprensa. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, você lembra que eu disse para você que se eu não conseguisse te colocar para jogar novamente, se eu não conseguisse levar o seu processo, eu ia te entregar para outro advogado? Lembro. Aí eu falei, você lembra que eu falei para você que eu vou ser grata o resto da vida? Porque com todo o poder aquisitivo que você tinha, conhecimento, você podia contratar o melhor advogado do Brasil e você confiou no meu trabalho? Lembro. Contratou melhor. Que nada. Lembra que você disse lembra que eu disse para você que eu ia botar você para jogar em janeiro? Eu também não sei de onde é que eu tirei isso. Aí ele falou, lembra? Eu falei, você não pode jogar em janeiro, você pode jogar amanhã. Aí dei a decisão para ele, foi em janeiro com ele. Parabéns. Olha só, Luciana, papo bom, convidada competente, inteligente, espectadores, né? Todo mundo aí fazendo, prestigiando, né? A gente chega ao final aí, que a gente tem o tempo, né, da live. Cara, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço pela oportunidade. Para você aí. Obrigadão. Para toda a sua família, viu? E se cuida, fica em casa, enfim, vamos fazer a nossa parte também. E convidando você para poder assistir todas as nossas lives. São lives diárias, tá? Todo dia um grande convidado. Lu, obrigado, viu? Beijão. Beijo. Tchau. Um abraço, gente. Tchau.